Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 146. Gente, é uma alegria tremenda, nós já estamos no Salmo de número 146, né? O livro de Salmos, como eu sempre digo aqui, nós iniciamos com uma missão quase impossível, 150 capítulos. Não é fácil, estudar 150 capítulos, um capítulo por dia, são 150 dias estudando o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma bênção, mas também é um livro bem repetitivo, né? Então, por muitas vezes a gente vê uma estrutura muito repetitiva, né? E para a proposta do Evolução Diária, eu costumo brincar com os meninos aqui, a gente tem que tirar leite de pedra, né? A gente tem que buscar ali, extrair conhecimento para poder fazer um trabalho bem bacana aqui no Evolução Diária, no livro de Salmos, porque a gente só não faz a leitura e a interpretação, né? Se fosse só ler o texto e interpretar, rapidinho a gente resolveria o problema, mas eu sempre quero dar um plus, que é a lição de aplicação prática. Lembra do que eu sempre falo? A Bíblia, ela aponta para duas revelações, a revelação profética e a revelação prática. A revelação profética, qual é? A revelação profética é aquela que aponta para o fim dos tempos. E a revelação prática é aquela que nós podemos extrair do texto para as nossas vidas, né? Entendendo a Bíblia como o nosso GPS, o nosso manual de instrução. A Bíblia nos guia, nos direciona na nossa vida aqui na Terra, na nossa jornada na Terra, rumo ao nosso destino profético. Então nós estamos estudando o livro de Salmos, já estamos no número 146, o capítulo 146 desse livro tão poderoso. Nós estamos encerrando não só o livro de Salmos, mas estamos encerrando também uma jornada de 5 livros, né? 5 livros considerados como os livros sapienciais ou livros da sabedoria. Nós começamos com o livro de Provérbios, 31 dias para mudar a sua vida. Provérbios, tem muita gente assistindo até hoje. Provérbios está batendo recorde de visualizações aqui no Evolução Diária. A gente leu também o livro de Jó inteirinho, fizemos todo o estudo de Jó, fizemos o estudo de Cântico dos Cânticos, né? Cânticos de Salomão, Cantares, fizemos também o estudo todinho de Eclesiastes e estamos terminando agora Salmos. Juntando tudo, dá uma coletânea chamada de livros sapienciais ou livros da sabedoria bíblica. Então, desses 5 livros, a gente pode extrair sabedoria para as nossas vidas, andar debaixo da sabedoria divina, lendo Provérbios, Jó, Cânticos, Eclesiastes e Salmos, né? Muita gente acha que só o livro de Provérbios é considerado o livro de sabedoria, mas não, segundo o cânon, né, literatura bíblica, 5 livros aqui são considerados como livros de sabedoria, livros sapienciais: Provérbios, Jó, Cânticos, Eclesiastes e também o livro de Salmos. Então, a gente encerrando o livro de Salmos, nós vamos encerrar também essa coletânea desses 5 livros considerados como livros sapienciais, né? E eu já me propus a começar um novo livro. Então, assim que a gente terminar Salmos, a gente começa com Josué. Josué é um livro que eu amo, que eu gosto muito da história, é um livro histórico, tem muita coisa para falar de Josué. Eu acredito que os 15 minutos vai ficar curto, mas eu vou fazer de tudo pra gente não ultrapassar os 15 minutos, tá bom? Porque essa é a proposta aqui do Evolução Diária. Gente, hoje a gente vai estudar o Salmo de número 146, mas como de praxe, você já sabe, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá? Você fazendo isso, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e ele vai entregar para muito mais pessoas, tá bom? Então curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Vamos lá, gente, Salmo 146. É um salmo curto, de 10 versículos. É literalmente a mesma essência do Salmo 145 que nós estudamos ontem. É mais um salmo de Davi, onde Davi diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Olha só que interessante, Davi ele começa convidando a alma dele a louvar ao Senhor. A alma significa essência, a plenitude, né? Aquilo que está por dentro, o interior. Então ele está dizendo o seguinte, que eu preciso adorar o Senhor de toda a minha alma, ou seja, completude, né? Eu preciso andar completo diante de Deus. Então louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar.
Quando o espírito dele se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez céus e terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos que têm fome. O Senhor liberta os presos, dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos entender literalmente o que Davi está querendo nos ensinar aqui no Salmo 146 da Bíblia. Vamos lá, gente. O Salmo 146, como eu disse, é mais um salmo de Davi e é mais um cântico de louvor e adoração, onde ele expressa toda a sua confiança em Deus. Então, literalmente aqui, o que nós estudamos ontem no Salmo 145, nós vamos encontrar novamente aqui no Salmo 146. É como se fosse um salmo dividido em dois, ou a continuação do outro salmo, podemos falar assim, tá bom? Esse salmo então vai exaltar aqui, Davi exalta a grandeza e a fidelidade de Deus para com o teu povo. Ele diz que Deus cuida do teu povo, né? E julga o ímpio conforme a sua justiça. Então ele destaca que Deus sustenta, é Deus que sustenta o necessitado, o faminto, o pobre, a viúva, né? E concede essa ajuda a todas as pessoas que creem em Deus. Então Davi aqui enfatiza a importância que nós precisamos, né, confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus e não nos poderes humanos, seres humanos, né? Porque somente o Senhor é capaz de cumprir as suas promessas para com o seu povo. O Salmo também ressalta a bondade de Deus, né, com os necessitados, com os oprimidos, os famintos, os injustiçados. E Davi aqui encoraja todos a louvar a Deus e confiar no Senhor, que reina para sempre. Mais uma vez, o maior adorador da Bíblia convidando o povo a adorar a Deus. Está cansado de saber que Davi é um exímio adorador, né? Davi, ele foi o responsável por buscar a Arca da Aliança e trazer de volta para o tabernáculo. Ele disse assim: eu não vou reinar se a presença de Deus não estiver no seu devido lugar. Ou seja, o que Davi estava fazendo quando ele busca a Arca da Aliança? Na verdade, ele estava colocando Deus onde Deus deve estar no nosso coração. Eu tenho tentado ensinar muito isso, né, nas nossas ministrações. Eu digo tentado porque a minha parte eu estou fazendo, né? E aí é claro que nós precisamos entender também que a boa terra, aquela que vai receber a semente é a palavra de Deus que é lançada pelo anjo da igreja, pelo pastor da igreja. E quem recebe isso são as pessoas. Como? Com a boa terra. A boa terra é o coração. O coração precisa receber essa semente, né, para que essa semente possa germinar, crescer e dar fruto. Então eu tento ensinar literalmente essa questão de que nós precisamos aprender. Nós cristãos precisamos nós precisamos aprender a colocar Deus no seu devido lugar. Deus é a base, ele é o topo, é a essência para a nossa vida. Então nós precisamos construir uma vida, um casamento, uma família a partir de Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar. É o que diz em Mateus 6,33, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então aqui Davi, mais uma vez, está ensinando o povo a louvar, a confiar e colocar Deus, né, como o princípio de tudo, a base de tudo, o início de tudo, né? Deus no topo da prateleira, em outras palavras, para facilitar o seu entendimento, tá? E o que a gente consegue extrair aqui de aplicação prática? Vamos lá, gente. No versículo 3 diz assim: não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar quando o espírito deles se vai. Ou seja, quando eles morrem, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam todos os seus planos. Então, aqui, na verdade, Davi, ele está expressando uma ideia de que a gente não deve depositar nossa confiança em autoridades humanas, figuras poderosas, pois elas são mortais e limitadas em sua capacidade, não podem oferecer salvação ou uma segurança definitiva. Até podem oferecer uma segurança durante um período de tempo, mas não em definitivo. Então, quando essas pessoas morrem, o seu poder, a sua influência chega ao fim, né? E todos os seus planos e projetos também terminam. Então, o que Davi está ensinando aqui? O texto está destacando a importância de colocar a nossa confiança em algo muito mais duradouro, algo mais confiável, em Deus. Davi está dizendo: confia em Deus, porque Deus é eterno e capaz de nos dar, além de vida e vida em abundância, conforme prometido por Jesus em João 10,10, de nos sustentar na vida terrena. Deus é capaz de nos dar a salvação.
Salvação significa o acesso à vida eterna, o acesso a uma vida pós-morte, ou seja, a vida ela não acaba para nós quando nós morrermos, né? A vida continua no plano de salvação. Salvação, um presente, uma dádiva de Deus para mim e para você. Quando aceitamos Jesus, herdamos, né, o reino dos céus, somos cordeiros com Cristo. Herdar é diferente de acessar. Para acessar aí depende de uma série de outras coisas, como eu já ensinei até aqui mesmo na Evolução Diária, um comportamento que dignifica o evangelho, né, vencer a sua própria carnalidade, lembrando que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Mateus 26:40 diz, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse espírito pronto aponta para um propósito intencional da parte de Deus, onde ele colocou um espírito dentro de você preparado, uma essência preparada para viver o propósito dele na terra, né? E a nossa carne fraca, fadada à natureza humana, à cobiça, né? Aos prazeres carnais, o que desvia do nosso foco espiritual, tá? Então, Davi aqui está fazendo literalmente um convite para que nós possamos literalmente confiar único e exclusivamente no Senhor. Bitahon, a palavra da nossa igreja para 2024, confiança inabalável no Senhor. Essa foi a ministração que eu fiz lá no dia 31 de dezembro, no culto da virada, onde Deus colocou no meu coração. A palavra, né, a chave para 2024 é confiança. E eu ensinei sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, um homem que se viu cercado, né, o cerco de Senaqueribe, ali o rei da Síria, e ele tinha um exército muito grande, um poderio militar muito grande. O rei se vê cercado, sem força para enfrentar aquele exército, e ele vai para o joelho, né, como diz os irmãos na fé, os cristãos, vai pro joelho, vai por oração, arranca suas roupas em sinal de humilhação a Deus, né, joga cinzas no seu próprio rosto e vai adorar. Aí a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e um único anjo vence todo o exército de Senaqueribe, mata centenas de homens, e aqueles que acordam, né, e vê todos aqueles outros soldados mortos fogem de medo. Então, confiança, né? Confiança é o que Davi está nos ensinando, que nós precisamos ter uma confiança inabalável no Senhor. Confiança inabalável no Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos dando aqui a palavra-chave para as nossas vidas em 2024. Confiança. Confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e verás aquilo que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós estudamos o Salmo de número 146, faltam só 4 salmos para encerrar o livro de Salmos e darmos início a um outro livro, e vai ser o livro de Josué, tá bom? Gente, bem rapidinho, antes da gente finalizar aqui, vamos agitar as redes sociais, curte, comenta e compartilha esse vídeo em nome de Jesus, tira um print da tela, escreve a lição de hoje, confiança inabalável no Senhor, tá bom? Posta na sua rede social, me marca para eu repostar também em nome de Jesus, tá? Eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária às 7h40. Deus te abençoe em nome de Jesus.